que vão falar pela liderança, comunicação parlamentar, que se atenha ao tempo regimental, que é de 25 minutos. E o orador seguinte, no pequeno expediente, no grande expediente, é o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, que fez permuta com o deputado João Derli, da Rede Rio Grande do Sul, e que está autorizado para falar neste momento. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PT poderia ter sido o grande referencial político do país. Isso é verdade. Lutou muito para chegar ao poder. Perdeu 3, 4 eleições através do seu líder maior, o ex-presidente Lula. E o PT chegou ao poder. Mas ao chegar ao poder e ao provar o poder, gostou, se embebedou e se prostituiu. Se prostituiu porque fez acordo com todo mundo para se perpetuar no poder. E foi a partir daí que o PT começou a perder os seus valores morais, sociais, e a perder aquela posição que até então era o paladino da moralidade, o defensor da honra, dos bons costumes, defensor dos trabalhadores, e provando e gostando do poder, o PT acabou se perdendo. Em 2001, veio a primeira bomba, o mensalão. Eu já era deputado e me recordo que a oposição se reuniu e chegamos à conclusão que já havia elemento suficiente para se pedir o impeachment do presidente Lula já em 2001. A oposição, através do PSDB, disse: não vamos fazer isso porque pode parecer um golpe, que a sociedade vai dizer que é um golpe. E a oposição recuou. Essa é a grande verdade. A oposição recuou e permitiu, portanto, que o Lula tivesse uma sobrevida. Lula foi para a França e lá na França, em Paris, fez uma reunião com toda a mídia e a partir dali o presidente Lula descobriu o valor, a importância das verbas publicitárias e a partir dali ele começou a dar a volta por cima. Eu critiquei na época e disse, o PSDB, que na época disse que seria um golpe e que iria dar cordas para o Lula se enforcar, hoje se arrepende profundamente. Pois bem, o Lula criou fôlego, mas não criou juízo. No exercício do poder, ele começou a aprontar. E tenho dito que o PT, depois do mensalão, que se revelou não mais aquele partido sério, como a sociedade brasileira imaginava que fosse, passou a dilapidar o patrimônio público. E vejam, hoje, essa mesma oposição que na época recuou com relação ao mensalão, que as provas eram robustas e o impeachment era mais do que certo, hoje são chamados de golpistas. E como é que surgiu o nome golpista? Puro marketing. Eles não têm argumento, eles só sabem falar que é golpe. Hoje subiu um deputado do PT na tribuna e falou muito da palavra ódio. Quem tem ódio no coração são vocês. São vocês que semearam o ódio nesse país, criando diferenças
entre ricos e pobres, brancos e negros, com terra e sem terra. Quem é que está com ódio dos movimentos sociais? Nós não. Os movimentos sociais, através das suas ações marginais, é que a sociedade reconhece que a invasão de uma terra produtiva, ela não pode ser recebida com carinho. Hoje se invade terras produtivas como se nada tivesse acontecido. O deputado questionou mais uma vez que o ódio era nós da oposição que tínhamos com relação a eles. Quem está nas ruas se manifestando é o povo brasileiro, é a sociedade brasileira. As manifestações feitas por vocês são bancadas e custeadas com dinheiro do contribuinte, com sindicalistas. São esses que vão para as ruas atrás do pão com a mortadela e, além disso, além de uma mesada e de um dinheiro que vocês estão dando para o povo. Eu tenho dito e repito que quando vocês, antigamente na oposição, e eu faço questão de dizer que prefiro vocês na oposição, vocês são mais competentes e acredito até que serão melhores agora na oposição, porque vocês já perderam o governo. É questão só de dias. Vocês na oposição, sem dinheiro, vocês davam um problema danado. Agora com dinheiro vai ser duro enfrentá-los. Mas vocês erraram tanto que a sociedade acordou e não vai mais permitir que vocês retornem ao poder. Ontem, durante a votação, eu vi uma total falta de descompostura, uma total falta de compostura, quando não me importa o que tem o presidente da Câmara. Ontem o que estava sendo julgado aqui era a admissibilidade do processo de impeachment. E várias vezes deputados chegaram aqui e chamaram o presidente Eduardo Cunha de ladrão. A irresponsabilidade é tão grande que essas pessoas que fazem a acusação não percebem que isso mancha toda a nossa instituição. Chegaram ao absurdo, usaram adjetivos ladrão, vagabundo, sacripanta. Foi o que nós ouvimos. Aí sobe um deputado na tribuna do PT para reclamar e para agredir quem deu o voto pela família. E diz que todos nós somos criminosos. Responder a processo, eu já cansei de falar aqui nesta casa. A maioria desta casa responde a processo. Não quer dizer que seja condenado, mas é que para o PT, quem é acusado já está condenado. Réu. Não quer dizer condenação, deputado. Réu quer dizer que você está no processo e que poderá ser condenados. Quantos e quantos? Luizinho, que estava aqui ontem no plenário, foi réu, foi acusado e foi absolvido. Vamos parar com essa falácia, esse jogo de palavras, porque vocês não têm argumentos e ficam agredindo os colegas. Quando puder me conceder uma parte... Concedo, que minha voz, essa voz rouca, é a voz rouca das ruas, que ontem aqui gritava, né, para que o impeachment fosse aprovado, como graças a Deus foi. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Eu destaco alguns aspectos que considero extremamente positivos em vosso pronunciamento. Primeiro, quando
Vossa Excelência fala que para o PT quem está sendo acusado já está condenado. Só que eu complemento isso, desde que não seja petista. Aí, se é petista, muda tudo. Aí o Lula, o triplex não é dele, o sítio não é dele, não sei o que não é dele, nada é dele. Lá não. Aí quando chega nos dele, não. Lá tem direito a tudo, devido ao processo legal. Quando é contra, é bonito. Agora, quando é contra os outros, não. A acusação vem de forma ferina, vem de forma agressiva. E Vossa Excelência destaca muito bem o espetáculo de ódio que nós acompanhamos ontem aqui na sessão. Quem desavisadamente adentrasse esse recinto, ao ouvir as palavras, os votos dos deputados petistas e simpatizantes, poderia até julgar equivocadamente que quem estava sendo, podia acreditar equivocadamente que quem estava sendo julgado era o presidente. Palavras do mais baixo calão. Eu coloco como exemplo o meu pronunciamento no momento de votar, deputado Fraga. Vossa Excelência sabe do extenso desapreço que eu tenho pela gestão petista, das convicções que eu tenho em relação à malversação de recursos públicos por eles promovidos. Mas fiz um voto, digamos, sereno, condizente com a gravidade que o momento representar. E a gente via a gente de tudo que é lado, ofendendo, destilando ódio em relação ao presidente, pelo que ele fez. Simplesmente deu vazão ao sentimento do Brasil e ao sentimento dessa casa, permitindo que aqui tramitasse e fosse ontem, naquela sessão histórica, aprovado o andamento desse processo de impeachment. Então, parabéns por vossas considerações. Muito obrigado, deputado. Vejam só que o PT chegou até a questionar a presença das pessoas, do povo nas ruas. E uma coisa que é impressionante, a desqualificação que eles tentam fazer dos opositores passou a ser como uma característica principal do PT. Quem é contra eles não presta. Olha, o ódio fica tão estampado que quando eu estava exercendo a presidência ali ainda há pouco, o orador da tribuna era um deputado do PT. Em momento algum ele se referiu ao presidente da casa, que no momento era eu. Outra deputada que falou pela liderança do governo, eu também estava ali. Ela em momento algum se dirigiu através do presidente desta casa, que era eu no momento. E eu já me referi aqui ao presidente Luiz Couto, quantas vezes? Isso mostra que o ódio está do lado de lá, não do lado de cá. E por falar em descompostura, o deputado que fez o grande expediente hoje, ele coloca que ele criticou vários discursos. Chegou ao absurdo, e eu não vou entrar no mérito do voto do deputado Bolsonaro, da forma como ele anunciou, mas justificava um deputado cuspir na cara do deputado? Pois então que fique aqui claro, eu estarei entrando com a representação contra esse deputado que cuspiu na cara do deputado Bolsonaro. E eu espero que os partidos políticos também façam isso. Da mesma forma, eu também estou representando contra o deputado Silvio Costa, que de uma forma irresponsável, aliás, costumeira na atuação desse parlamentar nesta casa, um deputado que ocupa a tribuna e no momento em que o Brasil inteiro está assistindo, todos nós aqui, ele não pode, não tem o direito, e eu não o respeito por isso. Ele não pode dizer que 95% desta casa é corrupto. Porque se ele for corrupto, ele assuma. Porque eu não sou. E ele então diga
quem são os 95% de corrupto que essa casa tem. Vai também responder, e eu faço um apelo aos presidentes de partido. O deputado Silvio Costa precisa ser parado, precisa receber um corretivo. Isso aqui não é casa de moleques, não. Isso aqui é uma casa, é um parlamento, e eu espero que seja de homens sérios, honrados, e não molecagem. Assumir uma tribuna no momento em que o Brasil inteiro está nos assistindo, o deputado nos chama a todos de corrupto, e foi aplaudido pela esquerda. E foi aplaudido pela esquerda. Por isso é que eu vou cumprir o meu papel. Eu vou representá-lo perante ao corregedor. Se os partidos políticos não fizerem, aí é uma questão de iniciativa do partido. Concedo a palavra, uma parte ao deputado Mauro e depois ao deputado Heráclito Forte. Deputado Alberto Fraga, primeiramente quero parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que faz nessa casa. Uma coisa é certa, Vossa Excelência é uma pessoa séria, comprometida com a verdade e que fala a verdade. E é natural que a verdade dói nas pessoas. E acontece de ser aqui, muitas vezes, hostilizado, especialmente por alguns membros da bancada do PT. Só que uma coisa é certa, quem planta vento, colhe tempestade. Ontem aqui, nós estávamos julgando um processo da presidenta Dilma sobre as pedaladas e sobre os decretos que não passou nessa casa. Porém, aquela votação medíocre de 137 deputados e deputadas que a presidenta Dilma aqui conseguiu aqui ontem, é resultado também desse grupo de deputados que tem aqui do PT, que acham que eles são bons, que eles inventaram o oxigênio, que inventaram o gás da coca e que eles são o cara. Essa é o que pensam alguns petistas. E vão pagar por isso, pela arrogância, pela soberba. Porque na política, na vida pública, não tem lugar para soberba e arrogância. E agora, ontem, essa casa deu uma das maiores alegrias do povo brasileiro, deputado Fraga, e Vossa Excelência ajudou. Ontem o povo estava feliz. Ontem foi igual ter ganhado uma Copa do Mundo. O povo na rua, feliz. Feliz por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho fantástico e vamos tirar essa turma que bagunçaram com a administração pública federal, bagunçaram com os cofres públicos e ainda quer posar de anjinho dizendo que estamos dando golpe. Nós vamos dar um golpe sim, na incompetência e na pouca vergonha. Muito obrigado. Incorporo o à parte de Vossa Excelência e eu vou tentar falar mais um pouquinho para depois passar o à parte do deputado Heráclito. O pessoal do som poderia me ajudar um pouco e levantar o som aqui um pouquinho, por gentileza. Então, deputado Heráclito Fortes, agora estão dizendo que já também perderam aqui, mas já estão dizendo que no Senado eles vão se recuperar. Ora, se eles não conseguiram comprar deputados, vai conseguir comprar senadores? Lá, pelo que eu sei, já tem 49 senadores decididos pelo Brasil. Estão decididos a votar a favor do Brasil. E isso é um reflexo da conduta do PT. Pegaram o PCdoB, um partido com uma aliança canina que defende esse governo mais do que os próprios petistas. E esta casa vai ter que fazer a CPI da ONU. A CPI da ONU vai revelar o outro lado podre do Partido Comunista, que hoje usa os adolescentes para pregar o ódio nas ruas, para enfrentar parlamentares.
Por isso, eu vou continuar fazendo o meu papel, discutindo as ideias. Discordo das ideias, mas naquilo que a gente discordar, a gente tem que se respeitar. Eu não aceito o desrespeito. Por mais duro que eu seja, eu não agrido meus colegas. Como ontem, um desqualificado cuspir na cara do outro, isso é injúria grave. Não pode acontecer dentro desta casa. E recebeu aplausos e se vitimizou nas mídias, dizendo que não, eu cuspi na cara de alguém que homenageou um terrorista ou um torturador. Um erro não justifica o outro. E é nessa onda que o PT caminha. É a teoria do gambá. Se eles fedem, todo mundo fede. Comigo não. Então eu concedo uma parte ao nobre deputado Heráclito Forte. Meu caro deputado Fraga, Vossa Excelência está fazendo um discurso de uma precisão clínica, puxando temas do que ocorreu ontem, fatos. Eu vou começar pelo fim, do discurso do deputado Silvio Costa. Eu lhe garanto que no primeiro momento eu fiquei indignado, mas quando eu vi que ele chamou de canalhas, de bandidos, de ladrões, 95% dos que estavam no plenário, dos parlamentares, eu vi que ele estava ofendendo, era a base do governo. Porque nós temos 30 e poucos, 40 e poucos. Então nós não fomos os atingidos, nós entramos no contexto da ofensa. Ele quis atingir mesmo, são aqueles que engolem ele atravessado. Porque, na verdade, ele é líder do Planalto e dele mesmo. Faça uma enquete aqui. O deputado Cocai está bem aqui. O deputado Couto. Se eles escolheriam ele como líder, ou como vice-líder. A verdade é que ele está mandando. O retrato do governo hoje é o Silvio Costa. E ele sente-se, então, no direito dessas agressões. Vossa Excelência está no seu direito, mas se conforte. Nós não somos os atingidos. Os atingidos são os colegas dele que não tiveram a coragem de reagir. Até para defender uma causa, a casa que pertence. Aliás, talvez que aquilo fosse reflexo daquele velho discurso do Lula, quando disse que essa casa tinha 300 picaretas. Segundo ponto. Nós não criamos, ao longo desse tempo, nenhuma situação para o governo chegar onde chegou ontem. O governo cavou com seus erros e com as bobagens. Falar em golpe, qualquer cidadão que nos escuta aí sabe que isto não é golpe e que a grande maioria do Partido dos Trabalhadores, a começar por Lula, defendeu o impeachment de Collor, de Itamar e de Fernando Henrique. Então, isso me conforta muito. Mas acho que o governo está amadurecido. O semblante de cada um aqui é o mesmo semblante que nós vimos há 2 anos atrás, depois daquela derrota de 7-1 para a Alemanha. O que é isso? Humildade e amadurecimento. Eu quero aproveitar e convidar a todos para que a gente volte os olhares para o amanhã e comecemos a construir caminhos para o futuro do Brasil. E eu tenho certeza que eles, 13 anos depois, vão começar a saber como é que se ajuda o Brasil estando na oposição. Obrigado, não se preocupe. Para o político, fundo de poço tem mola. Muito obrigado, deputado. A gente solicita aos parlamentares que a parte é pequena, porque muitas vezes o pronunciamento da parte vale que o parlamentar está agora com pouco tempo para concluir.
Não é para Vossa Excelência, não, é para todos. Só vou roubar. A generosidade eclesiástica de Vossa Excelência não vai permitir que ele seja punido com o meu pecado. E evidentemente que vai dar um tempinho melhor aí. Eu também não vou abusar, que minha voz também não dá mais para falar. Mas eu queria, senhor presidente, dizer que ontem eu concordo com o que foi dito aqui. Foi uma batalha, mas eu preferia que tivesse ficado no campo das ideias e não nas agressões. Eu acho que faz parte eu concluo em um minuto mesmo. Eu acho que faz parte do jogo a discussão. Eu canso de brincar com a deputada Moema, tenho discussões com outros deputados do PT, mas sou cortês nos meus atos, nas minhas atitudes. Brinco sempre com o deputado Zé Geraldo. Agora, eu não posso aceitar uma descortesia, uma estupidez praticada contra os parlamentares. O que o deputado Jean Willis fez ontem vai ser representado perante o Conselho. E a atitude do Silvio Costa precisa ser parada. Tem que ser também representado no Conselho para ele aprender a respeitar a esta casa. Se ele não se respeita, eu me respeito. Eu respeito a minha família e respeito os meus eleitores. E é por isso que eu vou representá-lo criminalmente. Muito obrigado.